Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida, família do Café Espiritual, como vão vocês? Tudo bem? Glórias a Jesus pela sua vida, por estarmos juntos nesse momento devocional. E hoje o Senhor nos conduz ao coração em 2 Crônicas, do 1 ao 9. Essa direção que nós temos tido do Senhor de cada série, de cada livro que nós estivermos estudando, nós podermos separar por capítulos para fazer como um estudo panorâmico dentro do nosso devocional. Nossos textos hoje estão em 2 Crônicas 7:1 e 7:14, já tão conhecido, né? Ele vem complementar hoje o nosso versículo-chave, que diz: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. O nosso tema é que quando Deus encontra um altar, Ele derrama glória. Posso ouvir um aleluia aí? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver então, nesses capítulos, onde nós contemplamos o reinado de Salomão, o período, né, de maior resplendor espiritual, né, o período ali de uma estruturação do reinado de Salomão, que foi próspero, em que se estabeleceu a liturgia ali de Israel. E a glória do Senhor, ela não começa no templo, mas ela começa no coração de Salomão, que estava rendido diante de Deus. Então, hoje, nesse devocional, a gente vai entender um pouquinho que antes de haver o fogo no altar, precisa haver a entrega do nosso coração, irmãos. Então, nós vamos entender um pouquinho o que o texto hoje quer nos falar, e o contexto histórico vai declarar para nós que depois que Davi morre, Salomão assume o trono. Então, o reino vive uma estabilidade, uma expansão, uma prosperidade, e Israel, ali humanamente falando, está vivendo um tempo de auge, um tempo de prosperidade, né? Um tempo maravilhoso de Deus. Mas 2 Crônicas não vai enfatizar apenas essa grandeza externa, mas vai nos declarar essa centralidade da presença de Deus. Então, o que o escritor quer nos mostrar com isso? A inspiração de Deus ao nosso coração. Que a maior conquista de Salomão não foi ter um império forte, mas foi erguer uma casa para a glória do Senhor. Então nós vamos ver que no Antigo Testamento, o templo, ele tinha uma representatividade muito grande. Ele era o lugar da habitação, onde simbolicamente estava a glória divina. Ele era o centro de adoração do povo de Deus. Ele era o lugar de expiação. Ele era o ponto de encontro entre Deus e o seu povo dentro desse contexto de aliança. Então, esses capítulos vão falar menos da arquitetura, né, que nós já vimos em outros textos, Deus descrevendo exatamente medidas, materiais, tudo que deveria ser empregado no templo. Mas aqui nós estamos vendo falar mais da presença de Deus. Então, queridos, algo que nos chama muita atenção, não é, nesse contexto de 2 Crônicas 1, do verso 7 a 12, é esse texto conhecido que quando Deus pergunta: Salomão, o que você quer que eu te dê? E a resposta de Salomão, queridos, faz toda a diferença. Salomão, ele poderia pedir poder, riqueza, fama, vitória contra os inimigos, não é? Longevidade, mas o que ele pede está lá no versículo 10. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Queridos, essa verdade espiritual vem aquecer o nosso coração, porque Salomão entende que quem recebe a direção de Deus vai governar melhor. E será que nós temos entendido isso da parte de Deus? Porque riqueza sem sabedoria destrói, queridos, corrompe. Eu posso falar isso, né? Aqueles que conhecem meu testemunho, a minha família, quando eu era criança, minha infância, foi de uma família muito abastada, mas que não tinha o caminho da verdade, não tinha o Deus
verdadeiro em seu coração. E tudo aquilo que meus pais construíram, né? Nós morávamos em Nova Friburgo e meus pais tinham um hotel, restaurante, e tudo foi destruído. Então, queridos, não adianta a riqueza sem a sabedoria do Senhor, porque a palavra de Deus diz que sem Deus nada poderemos fazer. Influência sem discernimento vai corromper, poder sem temor vai produzir queda. Então, queridos, nós estamos vendo uma geração que se preocupa muito em ter, mas Deus continua sendo Deus, Ele continua procurando quem deseja ser guiado por Ele, né? Pelo Senhor. Então, que a nossa oração possa ser: Senhor, antes de me dar as coisas, me dê sabedoria, me dê discernimento para te honrar. Olha, queridos, foi isso que Salomão fez. Salomão pediu que pudesse ter sabedoria para governar todo aquele povo. E isso pareceu tão bom aos olhos do Senhor, que Deus deu isso e muito mais, como nós vamos ver na palavra. Não é para que você faça disso, então esse é o segredo, então eu vou falar isso com Deus e vou ver o que acontece. Não é isso, meus amados. Deus, Ele vê a intenção do nosso coração. Antes que qualquer palavra saia da nossa boca, Ele já conhece. Ele sabe a intenção, nada nós podemos esconder desse Deus grandioso, onipresente, onipotente, onisciente. Ele é o grande arquiteto de todo o universo. Então, queridos, esse grande projeto de Salomão não foi o palácio, na verdade, mas o altar para Deus. Então, quantas vezes nós queremos, né, construir o nosso nome, a nossa marca, o nosso patrimônio, ter reconhecimento, vamos dizer assim. Mas a pergunta que eu creio que Deus quer fazer hoje a nós é: o que estamos construindo para a glória de Deus? O templo, ele ia apontar profeticamente para Cristo. Então, Jesus, ele vai declarar lá em João 2,19: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Olha como Cristo está declarando. Nós hoje, queridos, somos o santuário do Espírito Santo. Nós não precisamos, é claro que a igreja, ela tem a sua importância. A igreja é o local da adoração, é o local de oração, é o local da comunhão. Mas nós somos a igreja individualmente, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, como está o templo? Como está o altar dentro de nós? Como é que está o teu altar hoje, nesse dia? É a pergunta que Deus quer fazer ao teu coração. Como é que está esse altar, queridos? Nós vamos ver em 2 Crônicas 6 que Salomão ora de joelhos diante da congregação, um rei poderoso, ajoelhado. Quem entende quem Deus é, querido, não vai haver arrogância, não vai haver, essa, vamos dizer, essa grandiosidade de coração. Não, vai se humilhar, vai clamar por misericórdia, vai reconhecer-se pecador, vai se colocar diante de Deus e perceber o quão pequeno é. E aí, queridos, quando nós chegamos a esse lugar de reconhecimento de quem Deus é e de quem somos nós, queridos, os céus e até os céus dos céus não podem conter a glória desse Deus. Deus é grande demais para caber em edifícios. Imagine para nós limitarmos esse Deus a nós. Não, queridos. A glória de Deus, ela é infinitamente maior e ainda assim Ele escolhe visitar os nossos corações. Ele escolhe habitar em nós como templos seus. Mas quando nossos corações verdadeiramente estão rendidos a Ele. 2 Crônicas 7 vai declarar sobre nós: quando o fogo desce, a glória sobe, não é? A glória ela vai encher o altar. Não é o fogo que cai dos céus, desceu fogo dos céus, diz o primeiro versículo do capítulo 7. Eu creio que isso revela para nós a aprovação de Deus, a aceitação do sacrifício e a manifestação da glória de Deus.
Então, queridos, o fogo veio depois da oração, depois da entrega, depois da consagração. Não veio por um espetáculo, veio por um altar que ecoa até hoje. Deus ainda responde onde há consagração verdadeira. Então, como nós lemos, nesses dias, no devocional anterior, segundo Crônicas 7,14, vai nos falar das condições. Se você não ouviu, depois procure lá, busque lá os devocionais anteriores. A condição de se humilhar, onde há quebrantamento, onde orar, onde há dependência, onde há busca, intimidade, onde fala em converter-se, onde há arrependimento real. Então, se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos. E aí, a promessa de Deus é ouvir, perdoar e sarar. A cura, ela vai começar quando há rendição dos nossos corações. Deus, ele vai sarar a terra depois que ele tratar o altar. Então, antes da restauração pública, virá o quebrantamento no secreto, o nosso secreto com Deus. Então, queridos, que hoje, nesse dia, manhã, tarde ou noite, que nós possamos ver que o problema que há, e eu não vou colocar aqui só essa geração, em todo e qualquer coração que não se rende ao Senhor, é a ausência do altar. Porque pode haver estrutura, mas se não houver quebrantamento, não vai haver a glória, a manifestação da glória de Deus. Pode haver agendas, mas onde não há busca, haverá vazio. Pode-se falar sobre Deus, mas onde a presença não é buscada, ela também não é manifesta. Então Deus continua procurando corações, como Salomão no início do reinado. Porque sim, Deus não vai esconder isso. A palavra de Deus nos declara que Salomão, depois de um tempo, ele se deixa corromper. Então, queridos, que nós possamos ter esse coração, como no início, o início do reinado de Salomão. Porque eu creio que se formos humildes, dependentes e nos consagrarmos ao Senhor, haverá fogo, haverá glória, haverá restauração, mas é necessário haver entrega e arrependimento. Então, que hoje, nesse dia, o Senhor ministre poderosamente, através do seu Santo Espírito, ao nosso coração, para que nós possamos alcançar esse lugar que Deus quer derramar em nós a sua glória. Oremos ao Senhor. Ore aí nesse momento. Abra teu coração, renda teu coração, querido amigo, irmão, irmã. Vamos juntos falar com Deus. Senhor, queremos agradecer-te por mais um dia, Pai. Senhor, pelo dom da vida, agradecer por quem Tu és, Senhor, e porque Tu te revelas a nós, Senhor, tão pequeninos, Senhor, que somos, tão miseráveis homens que somos, Senhor, mas ainda assim o Senhor nos acha. Pai, nós queremos em nome de Jesus nos colocar diante do Teu altar, que o nosso coração seja sondado, que o nosso orgulho seja quebrado, que toda religiosidade vazia seja removida, Senhor, e que as intenções do nosso coração, Senhor, sejam purificadas, restauradas, Senhor. O primeiro amor, Pai. Oh, Deus, aquele primeiro amor que ardia em cada coração, que nós queríamos declarar, Senhor, a Tua presença ao mundo, a todos aqueles que nos rodeiam. Acende essa chama, Senhor. Acende esse fogo, o fogo da oração, Senhor, de pais e filhos, esposos e esposas, orando juntamente, buscando a Tua presença. Levanta sacerdotes dentro das famílias, Senhor. Cura relacionamentos feridos, Senhor. Sara a terra seca de cada alma, Senhor, nessa manhã, Pai. Aonde houver ruína, Senhor, libera a reconstrução. Aonde houver frieza, libera o fogo da Tua presença, Senhor. Aonde houver silêncio, Pai, que seja liberada a voz profética, Senhor, nesse dia, Senhor, porque nós declaramos que as nossas casas, a nossa vida será o altar vivo para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que você declare amém, porque quando você declara amém, você está dizendo assim seja.
para a glória de Deus. Amém, queridos? Que seja assim sobre a tua vida, a tua casa, que nessa manhã, tarde, noite, que bom estarmos juntos, que você possa render o seu coração a Jesus, perceber a presença dele, ele batendo a porta do seu coração. Deixe ele entrar. Receba Jesus hoje e a cada nova manhã. Amém? Amanhã estaremos juntos para mais um café espiritual. Coloque aí o seu comentário, diga de que forma Deus está ministrando ao seu coração, dê o seu testemunho, coloque o seu pedido de oração, se assim você quiser. Nós temos um grupo de intercessão na igreja e que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Hoje, quarta-feira, nós temos o Consagra Kingdom. Você é o nosso convidado. Nossos endereços estão nas nossas páginas, as nossas redes sociais. E até o nosso encontro amanhã, em nome de Jesus. Shalom, Adonai.